Pois bem, vamos lá. Bem, a gente viu distâncias de visibilidade de parada na aula passada, que são fundamentais para a gente ter um dimensionamento seguro da infraestrutura rodoviária, uma vez que ela vai garantir que o veículo consiga parar, né, ter uma distância à sua frente de visibilidade que permita que ele pare o veículo antes que ele entre em choque, por exemplo, com um obstáculo, com outro veículo, com algum defeito no pavimento, um buraco, qualquer tipo de situação de risco. Lá a gente viu que essa distância de visibilidade de parada, ela é composta de duas parcelas, uma é a distância de percepção e reação, e a outra é a distância de frenagem efetiva, né? Uma vez que o usuário ele tem que perceber a ocorrência da situação de risco, que vai demandar frenagem e executar o processo de frenagem, acionar o pedal, etc. Tá? Aqui a gente vai tratar de uma distância chamada distância de ultrapassagem. Tá? O modelo que nós vamos tratar é o modelo desenvolvido pela AASTO, que é do manual americano, tá? Que é empregado no Brasil e em diversos outros países. E ela assume algumas premissas na construção desse modelo de ultrapassagem. Tá? Então a gente vai considerar como o veículo ultrapassa o outro e vai determinar a distância necessária de visibilidade para que ele consiga fazer essa ultrapassagem de forma segura. Essa distância de ultrapassagem, pessoal, ela é importante eminentemente nas rodovias de pista simples, né, onde eu tenho uma faixa por sentido e eu preciso, para vencer, ultrapassar um veículo mais lento, migrar para a faixa de tráfego de sentido oposto, realizar a manobra de ultrapassagem e retornar para a minha faixa seguramente, né, de forma segura, antes de qualquer veículo na faixa de tráfego oposta entrar em colisão com o veículo que está na faixa fazendo a ultrapassagem. Então, o processo é o seguinte, eu tenho um veículo 2, mais lento, seguido pelo veículo 1, veículo seguidor, ele inicia o processo de ultrapassagem, tá? Ele tem uma visibilidade que permite enxergar à frente uma distância compatível que ele volte para a pista antes de entrar em colisão com o veículo 3, tá? Que está aqui representado em azul. Então, eu tenho 3 veículos na simulação aqui do cenário. Tá? O veículo 1 que faz a ultrapassagem e retoma a posição da faixa de tráfego que ele está circulando antes que o veículo 3 entre em colisão com ele. Tá? Esse modelo de ultrapassagem, ele considera algumas premissas, como eu vou já apontar. E essas distâncias, D1, D2, D3 e D4, também são distâncias que a gente considera a partir dessas premissas. A gente determina que valores são esses. Eu vou já detalhar para vocês. Uma observação importante. Em trechos com mais de 2 km sem visibilidade, para a ultrapassagem, a gente vai conseguir reduzir, vai acabar comprometendo as condições de segurança viária e a própria capacidade do tráfego. Tá? Então, deve-se evitar trechos com mais de 2 km sem que haja essa condição aqui, de ter um ponto de distância de visibilidade compatível para fazer a ultrapassagem. Sempre que eu venço distâncias com mais de 2 km sem ter essa condição de ultrapassagem, eu comprometo, eu reduzo a segurança e reduzo a capacidade de tráfego. Essa soma todas dessas parcelas, D1, D2, D3 e D4, são chamadas distâncias, é a tal da distância de ultrapassagem, que a gente vai precisar dimensionar. Só já aproveitando a figura para ilustrar o que parcelas são essas. D1 é a distância que o veículo 1 está seguindo o veículo 2 e inicia esse processo, né? Ele olha para a faixa de tráfego oposta e percebe a existência de uma brecha, de uma lacuna na faixa, que permita a ele iniciar o processo de ultrapassagem. A distância 2, D2, é todo o processo de ocupação da faixa adjacente, a faixa de tráfego contrário. Tá? É todo o tempo que ele está dentro dessa faixa. O modelo da AASTO assume o seguinte: quando ele inicia essa ultrapassagem, se ele já tiver cumprido pelo menos 1/3 da ultrapassagem, então digamos que isso aqui seja 300 metros, se ele já tiver avançado 100 metros, ele não volta mais, ele não aborta mais a ultrapassagem. Tá? Então, se ele está cumprindo já 1/3 da ultrapassagem e ele visualiza à sua frente a existência de um veículo vindo em sentido oposto, o modelo assume que se ele já cumpriu 1/3 da ultrapassagem, ele não retorna mais e aborta a ultrapassagem. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui
D2 sobre 3 e depois D2, 2D2 sobre 3, ou seja, os outros 2/3 da ultrapassagem, eu estou fazendo já considerando a vinda de um veículo no sentido oposto. D4 é a distância que esse veículo percorreu durante esse período aqui que ele já foi percebido pelo veículo 1. E a distância D3 é a distância que, depois que ele volta para a faixa dele, separou ele do veículo 3. Tá? É a distância que faltou para eles entrarem em choque. Vamos simplificar dessa forma. Tá? Então, o modelo assume essas condições aqui e esses valores são todos tabelados. Né? O D1, o D2, o D3 e o D4. A gente tem como determinar isso. Aqui é o detalhamento dessas variáveis que eu acabei de mencionar para vocês. Né? O T1 é o tempo de manobra inicial, T2 é o tempo de ocupação da faixa, que é onde acontece o D2, é assumida uma aceleração média que o veículo promove a ultrapassagem, tá? E as 4 parcelas de D. Tá? D1, tempo de percepção e reação e aceleração inicial, né? D2 é quando ele efetivamente ocupa a faixa oposta, D3 é a distância de segurança que separa o veículo voltando para a pista dele do veículo que estava na faixa no sentido contrário, e D4 é a distância que o veículo 3 percorreu quando o V1 percebeu a sua condição. Não desistiu mais da ultrapassagem. Tá? Bem, é assumido que existe uma diferença de velocidade entre o veículo 1 e o veículo 2 de 15 km por hora. Então, o veículo seguidor, ele vai ultrapassar o veículo da frente quando ele tem uma situação de 15 km de velocidade a mais. Né? A velocidade relativa dele com relação ao veículo da frente é de 15 minutos. É de 15 km por hora. 15 km por hora. Bem, essa é a equação para cálculo do D1. Né? Então, é em função do tempo de percepção e reação, que ele vai fazer o processo de avanço, de ultrapassagem. Aqui a equação para o cálculo do D2 depende do tempo que ele passa na faixa adjacente e da velocidade dele. Aqui vai ser a velocidade de projeto. Tá? O D3, como eu mostrei, é tabelado. E o D4 também é 2/3 da distância D2. Né? Porque D2 aqui é 1/3 da distância dentro dessa primeira parcela da ultrapassagem. Porque, como eu mostrei aqui na figurinha, o T2 é só o tempo dentro dessa distância aqui, né? Onde ele cumpriu 1/3 da ultrapassagem. Bem, essas equações existem, mas está tudo já muito apresentado em tabelas. Okay? Então, a gente tem aqui as taxas de aceleração assumidas para a ultrapassagem. Então, 2,25 é a taxa de aceleração para esse grupo de velocidade e as demais taxas de aceleração para cada grupo de velocidades. Com isso, a gente calcula o D1 para as faixas de velocidade. Aqui estão o valor do D2, a distância 2, a distância 3 e a distância 4. É tudo tabelado em função dos grupos de velocidade. Então, na verdade, ele não usa para 80 km por hora direto lá naquela tabela, na equação, não. Ele faz para faixas de velocidade, gerando, então, essas distâncias de visibilidade aqui para essas faixas de velocidade. O manual tem feito assim. Okay? Então, para grupos de velocidade de 50 a 65, a distância de visibilidade total para a ultrapassagem é 315 metros. Tá? De 66 a 80 é 445. Tá? São faixas para faixas de velocidade, as respectivas distâncias de visibilidade e ultrapassagem. E aí isso permite que a gente gere esse gráfico. Tá? Onde eu encontro aqui, para cada velocidade média de ultrapassagem, tá? Qual seria a distância de ultrapassagem necessária. E aqui na forma de tabela, tá? Então, isso aqui é o que o manual usa, tá? Para as velocidades de projeto. Tá? Então, para 80 km por hora, distância de visibilidade de ultrapassagem é 560 metros. Bem, só para concluir esse assunto, eu queria só fazer algumas considerações com relação a esse modelo. Esse modelo de ultrapassagem, ele é dito conservador porque ele assume algumas premissas que são bastante conservadoras. Por exemplo, na ultrapassagem, ele assume lá que a velocidade do veículo é só 15 km por hora a mais do que a velocidade do veículo lento. A gente sabe que é maior do que isso na prática. A gente sabe que a capacidade de aceleração dos veículos é maior do que aquela que está posta na tabela. Além disso, existe 2 tipos de modelo de ultrapassagem. Um que a gente chama de delayed pass, ou seja, ultrapassagem com atraso, e outro chamada flying pass. Flying é de voar, né? de ultrapassagem sem atraso, que acontece, por exemplo, nos veículos mais altos,
Quem dirige um automóvel mais alto, ou um caminhão, ou um ônibus, tem a altura do motorista maior do que dos automóveis. Então, facilmente esse indivíduo consegue enxergar a frente do automóvel, a frente do carro, e tem uma distância de visibilidade melhor. Ok? De forma que, normalmente, ele consegue fazer ultrapassagens do tipo flying pass, onde ele não desacelera. Ele vem seguindo o veículo, ele imediatamente inicia o processo de aceleração e faz a ultrapassagem, sem ter que reduzir a velocidade dele, ficar seguindo o veículo, para depois acelerar de novo. Tá? O processo de aproximação do veículo da frente, ele já conecta diretamente com o processo de ultrapassagem. E isso reduz muito a distância que ele percorre na faixa oposta para fazer a ultrapassagem. Então, o diferencial de velocidade não é 15 km por hora, é mais. As taxas de aceleração e desaceleração. Então, a aceleração para sair da pista e depois a desaceleração para voltar, tudo isso é maior do que o modelo assume. E a brecha assumida entre os veículos, que eu vou repetir aqui só para vocês verem como ela é conservadora, essa distância D3, ó, ela chega a 90 metros, tá? Do veículo que estava seguindo, né, que estava fazendo a ultrapassagem, para o veículo que vinha na faixa oposta. Varia de 30 a 90 metros. Tá? Então, é um dado conservador. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque o modelo de ultrapassagem da Asto, que é o que a gente usa, ele assume ultrapassagem de automóvel ultrapassando automóvel. Então, o modelo é sempre assim, é um automóvel de 5 metros ultrapassando um outro. E aí pode gerar a seguinte dúvida. Professor, e quando é um automóvel ultrapassando um caminhão? Hoje a gente tem caminhões com até 30 metros. E a situação mais extrema, um caminhão ultrapassando um caminhão de 30 metros ultrapassando um outro de 30 metros. Onde só para um passar pelo outro são 60 metros. Tá? E aí, o modelo da Asto funciona? Então, eu trago para vocês essa tabelinha, esse gráfico, porque ele mostra um outro modelo de ultrapassagem. Esse aqui eu desenvolvi na minha pesquisa de doutorado, exatamente porque eu investiguei veículos de grande capacidade, veículos de grande porte, combinações de veículos de carga, e o impacto deles na segurança viária, a compatibilidade deles com esses parâmetros de projeto. E aí eu disse, bem, o modelo da Asto é muito conservador, vamos considerar um modelo mais realista. E aí eu encontrei um pesquisador chamado Glennon, e ele propõe um modelo onde ele considera automóveis diferentes envolvidos na ultrapassagem. Então, ele considera automóvel ultrapassando automóvel, automóvel ultrapassando caminhão, caminhão ultrapassando automóvel e a situação mais crítica, caminhão ultrapassando caminhão. Tá? E aí, quais são as características desse modelo? Ele considera ultrapassagens do tipo flying pass, ele trabalha com velocidades mais próximas da realidade, e taxas de aceleração e desaceleração e das brechas. E ele assume um parâmetro que é chamado ponto do não retorno. O que é isso? Ele só assume que o camarada vai desistir da ultrapassagem quando ele está fazendo a ultrapassagem e ele ainda não chegou na metade. Tá? Então, se ele está o ponto do não retorno é esse, é quando você continuar fazendo a ultrapassagem ou voltar para a sua posição inicial, vai demandar o mesmo tempo. Tá? Lá no modelo que a gente usa da Asto, se ele já cumpriu 1/3 da ultrapassagem, ele não desiste mais. Então, tem aqueles 2/3 todo à frente, com o veículo do outro lado vindo. Tá? Nesse modelo, ele torna isso menor. Essas parcelas da modelagem são menores, as distâncias são menores, porque ele assume que se ele já cumpriu metade da ultrapassagem, ele não desiste mais. E se ele não cumpriu metade, ele desiste. Ok? Então, isso reduz a distância de visibilidade de ultrapassagem. Bem, considerando nesse gráfico aqui, a gente tem essa linhazinha de cima, que está com o quadrado vazado, é o modelo da Asto. É igualzinho à figura que estava nesse slide aqui, tá? É o modelo da Asto com automóvel ultrapassando automóvel. As outras 4 curvas são curvas que eu tracei considerando o modelo de Glennon nas 4 ultrapassagens. Então, essa linha contínua é automóvel ultrapassando... é o mais complexo. É caminhão ultrapassando caminhão. Aqui é caminhão ultrapassando automóvel. Aqui é automóvel ultrapassando caminhão no X. E a bolinha preta é automóvel ultrapassando automóvel. Então, qualquer um dos modelos, do mais simples a situação mais complexa do modelo de Glennon, todos eles geram distâncias de visibilidade de ultrapassagem menores do que a distância de visibilidade de ultrapassagem do modelo da Asto. Tá? Resumidamente, o modelo da Asto, mesmo considerando automóvel ultrapassando automóvel, ele é um modelo robusto, mesmo para situações onde caminhões estão ultrapassando caminhões. Então, dimensionar a visibilidade de ultrapassagem baseado no modelo da Asto continua sendo favorável, adequado, mesmo esse modelo não considerando veículos maiores do que os automóveis.
né? Veículos envolvidos na ultrapassagem. Ficou claro, pessoal? Bem, a gente viu nas aulas anteriores que, a partir da definição dos pontos obrigados de passagem, dos pontos obrigados de condição, a gente vai ter os segmentos de reta que vão conformar o traçado da estrada. Tá? Nessa mesma aula, eu disse que as tangentes não podem ser exageradamente grandes, né? Os trechos retos, os trechos em tangente, por conta de questões eminentemente de segurança, né? Inicialmente de segurança, porque grandes trechos de tangente estimulam elevação nas velocidades e, ao mesmo tempo, geram monotonia, cansaço, aquela mesmice vai comprometendo as condições de atenção e, portanto, da segurança. Além disso, vão existir ao longo dessas tangentes uma série de obstáculos naturais, do relevo, e obstáculos artificiais, construções, algum uso, né, da terra, alguma benfeitoria, que pode estar exatamente dentro daquela tangente, porque aquela tangente está ligando só os pontos obrigados, que são localidades, são formações mais restritivas de relevo, que vão ser desviadas, etc. Mas ainda assim, ao longo daquele percurso, né, dentro de cada tangente, vão existir também pequenos obstáculos que vão precisar ser desviados. Existe a questão da gente harmonizar o traçado, a paisagem local. Existe o que eu mostrei no finalzinho da última aula, que são, né, a consistência de traçado, onde a gente trabalha curvas tridimensionalmente, onde as curvas verticais são envolvidas pelas horizontais, aquela configuração tridimensional da curva, que vocês veem em perspectiva, que nos indicam situações favoráveis e situações que devem ser evitadas. Então, tudo isso junto acaba por levar à necessidade de implantação de curvas. Tá? Mesmo num trecho em tangente, entre pontos obrigados, esse trecho não vai ser uma reta. Vai existir curvas para suavizar o traçado, para ajustar o traçado à paisagem natural e esses outros aspectos que eu falei. Existem basicamente dois tipos de curva. Essas curvas são chamadas de curvas horizontais, né? Porque lembrem que eu estou no plano horizontal, eu não estou trabalhando a altimetria. A diferença de nível, apesar dela existir, nesse primeiro momento a gente vai trabalhar a concordância horizontal. Depois, na hora que eu for trabalhar o perfil da estrada, o relevo, eu trabalho a concordância vertical. Então, essas curvas horizontais têm dois tipos. Elas podem ser circulares ou circulares com transição. Então, quando eu falo curva circular simples, a situação que acontece é a seguinte: eu estou saindo da tangente e estou entrando imediatamente num ponto que vai ser chamado de PC, ponto de curvatura, que é um arco da circunferência, de algum raio fixo, ok? Esse é o conceito da curva circular simples. Curva de transição a gente vai ver um pouco mais à frente, que é eu utilizar uma curva que vai ter raio variado. Do raio, qual é o raio na tangente, pessoal? É o raio infinito, não é isso? Que vai variar de raio infinito até chegar no raio do trecho circular. Então, por isso que a gente diz curva circular simples ou curva circular com transição. A transição é um elemento que vai ser acrescido à curva circular simples. Hoje nós vamos trabalhar só a curva circular simples. Eu saio da tangente de raio infinito e entro, a partir de PC, num ponto de curvatura com raio definido, o raio fixo, o raio da circunferência. A gente hoje não vai aprender a dimensionar esse raio, mas nós vamos falar de algumas coisas que vão estar associadas a ele, né? Na aula da semana que vem, provavelmente, na verdade, acho que na próxima aula, na sexta-feira, a gente já vai entrar no dimensionamento da curva, do raio da curva circular simples, né? Porque a gente vai estudar a estabilidade do veículo, as condições de visibilidade, etc., que são os parâmetros que vão condicionar o raio mínimo, como está colocado aí, né? Hoje a gente vai já partir do raio e identificar os pontos notáveis da curva circular simples. Então, como eu falei, o raio mínimo vai depender de quê? Da visibilidade que vai existir dentro dos cortes. Por que dentro dos cortes? Porque dentro de um corte o terreno está mais alto do que a plataforma. E a curva nessas situações ela é mais crítica porque você não consegue enxergar por fora da curva, já que a lateral, o terreno adjacente, está mais elevado. O raio mínimo é definido em função disso, para garantir essa visibilidade na curva. É definido em função da estabilidade do veículo. Bem, quando o veículo entra na curva, ele sofre aceleração centrífuga. Quem vai segurar o veículo na curva? O coeficiente de atrito da interface pneu-pavimento. Tá? Então, não tem, diferentemente da ferrovia, vocês vão estudar na ferrovia também o dimensionamento das curvas, lá existe um trilho segurando o trem.
Aqui na rodovia não existe isso. Então, eu tenho que garantir uma condição de um raio que não ultrapasse a aceleração centrífuga máxima que levaria ao escorregamento do veículo ou ao tombamento do veículo. Nós vamos estudar esses dois fenômenos quando for dimensionar a curva. E também tem um terceiro aspecto que é importante, que sejam definidos raios mínimos, que é a inscrição de veículos longos. O espaço que o veículo ocupa, a varredura do veículo na curva é diferente da tangente. Eu mostrei isso quando apresentei para vocês os veículos de projeto. Quanto mais fechado for o raio, mais o veículo ocupa espaço na via. E existe um limite, inclusive, que é o que nós chamamos de raio mínimo do veículo, raio de giro do veículo. O raio de giro do veículo é a menor dimensão que o veículo consegue fazer um retorno. Então, se eu girar o volante ao máximo, com a inclinação máxima dele, tem um raio que é o mínimo que ele consegue desenvolver. Qualquer curva que tem um raio menor que aquele, o veículo não consegue fazer a manobra. Ok? Então, essas são as razões que vão estabelecer a necessidade de se definir um raio mínimo. Bem, aqui a gente tem os elementos que compõem a curva circular simples. Então, vamos a eles. Eu tenho aqui duas tangentes, tá? Então, vocês estão vendo aqui o cursor percorrendo uma tangente, para no PI, esse PI é o ponto de interseção, tá? Por quê? Porque a partir dele vai derivar uma outra tangente, tá? Entre essas duas tangentes, né, que vocês visualizam isso aqui como uma quina, aqui onde está o P1, isso não vai existir na prática, né? Não tem estrada nenhuma com essa configuração. Esse ponto de interseção ele vai ser concordado através de uma curva circular, tá? Então, essa curva que está aqui em azul, tá? Ela tem um ponto inicial, que é quando eu saio da tangente e entro no raio circular, e esse raio circular vai se manter até ela tangenciar no PT, né, ponto de tangência, a outra tangente. E aí ela sai do raio circular e entra imediatamente na tangente, ou seja, raio infinito. Ok? Bem, esse ângulo aqui formado entre o prolongamento da primeira tangente com a segunda tangente, que a gente conheceu isso aqui na topografia como a deflexão, não é isso? Se eu olhar para a minha curva, esse ângulo no centro da curva, conectando do centro da curva até o PC e do centro da curva até o PT, esse ângulo aqui é o que nós vamos ter como o ângulo central da curva, que, se você olhar um pouquinho a geometria, você vai concordar comigo que ele é o mesmo da deflexão da curva. Tá? Por quê? Porque esse alinhamento aqui, que é o OPT, ele é perpendicular a essa tangente. Esse outro alinhamento, OPC, ele é perpendicular a essa tangente T1. Né? Vou chamar aqui tangente T1, a tangente entre PC e PI, e a tangente T2, a tangente entre PI e PT. Tá? E lá na trigonometria, a gente aprendeu, isso aqui vocês aplicaram inclusive no plano inclinado, né? Quando eu tenho, vou fazer uma figurinha aqui, depois eu apago. Quando eu tenho um plano inclinado, né? Aí vocês jogaram o corpo aqui em cima, aí quando você pega essa vertical aqui e essa vertical, como esse alinhamento é perpendicular a esse, né? E esse alinhamento é perpendicular a esse ângulo é igual a esse. Então o princípio aqui é o mesmo, tá? Esse ângulo aqui, que é a deflexão, coincide com o ângulo central. Porque esse alinhamento aqui é perpendicular a esse alinhamento é perpendicular a esse, e esses dois alinhamentos se cruzam aqui no ângulo AC, que é o mesmo desses dois de cá. Ok? Bem, existem algumas características da curva circular simples, que vai ser, eu tenho a definição de um estaqueamento, tá? Lá no início do trecho, a gente normalmente pode numerar com a estaca 0, ou se já é um trecho que é prolongação de um trecho anterior, a continuidade de um trecho anterior, ela pode ter uma estaca diferente de 0. Mas vamos assumir que eu estou começando o trecho num ponto 0, anterior aqui a esse PC. Tá? Então, vamos assumir esse cenário. Bem aqui, ó, onde está o comecinho aqui do trecho, digamos que seja o meu ponto 0. E aí é medida a distância de 0 até PI. Essa distância é medida em metros. Tá? Mas a gente vai amarrar as posições a partir de um estaqueamento a cada 20 metros. Nós vamos trabalhar com estacas inteiras, quando coincide um múltiplo de 20, ou estacas fracionadas. Tá? Por exemplo, o ponto PI, que é o ponto de interseção, ele pode estar, por exemplo, a 210 metros do ponto 0. Tá? Se eu dividir isso aqui por 20, né, vai dar quanto? Dá 10 estacas, né, inteiras.
porque 10 vezes 20 dá 200. Só que sobrou 10 metros. 10 metros não é uma estaca inteira. A estaca inteira é 20 metros. Tá? Então, eu vou estaquear desde o zero de 20 em 20 metros. Eu vou amarrando aqui a posição das estacas. Quando eu chegar lá no PI, qual é a estaca que eu vou ter? Eu vou ter a estaca 10, a notação é essa, 10 mais uma fração de estaca, que no caso aqui é 10,0. Então, o ponto PI está localizado dentro do alinhamento da primeira tangente. Depois que eu saí do zero, eu encontrei a posição dele, que é a estaca 10 mais 10,00. Poderia ser uma estaca inteira. Se ele fosse, por exemplo, 220, daria 11 estacas. Tá? Então, vai ter estacas inteiras e vão existir estacas fracionadas. Bem, eu tenho como determinar, por exemplo, o desenvolvimento da curva. O desenvolvimento da curva é esse trecho de curva, né, entre o PC e o PT. Lá, mais uma vez, trigonometria. Eu posso dizer o seguinte, 20 está para, D, que é o desenvolvimento, está para o ângulo central, assim como 2πr está para 360 graus. Tá? Então, quando eu faço essa regra de 3, eu colocando o D, que é o desenvolvimento em evidência, eu acho que ele é igual a πr/ac dividido por 180 graus. Tá? Então, foi só uma regrinha de 3. D está para AC, assim como 2πr, que é o comprimento da circunferência, está para o ângulo da circunferência toda, que é 360 graus. Tá? Então, se eu quiser calcular o desenvolvimento da curva, basta eu conhecer o ângulo central dessa curva e o raio que vai ser utilizado. Bem, o ângulo central é um parâmetro que já existe desde a hora que eu defini as duas tangentes, porque o ângulo central é a deflexão. Tá? Então, está aqui a deflexão que já existe. No início do processo, é que eu tinha uma sequência de tangentes. Ó. Então, a primeira tangente aqui forma um ângulo com a segunda tangente, que é a deflexão, que vai ser, obviamente, o ângulo central da curva 1. Tá? É esse ângulo aqui. Desculpa aí meu desenho, mas porque essa mesa não me ajuda. Então, eu tenho aqui o ângulo central já definido pela própria definição das tangentes. Bem, então o ângulo central é conhecido. O raio a gente vai aprender a calcular na próxima aula. E aí, com isso, eu já sei como calcular o desenvolvimento. A distância que vai existir entre PT e P, entre PC e PT. Tá? Esse elemento aqui, entre PC e PT, assim como entre PC e PI, assim como entre PI e PT, é chamado de tangente, tá? Então, cuidado que existe a tangente, que a gente vem definindo até agora, que são retas, segmentos de reta da estrada, são chamados de tangentes. Mas dentro da curva tem um elemento que também é chamado de tangente, que é a distância entre o PC e o PI, assim como entre o PI e o PT, porque a curva aqui ela é simétrica, tá? Existe uma simetria aqui com relação a esse alinhamento. Então, essa distância de PI, PC é a mesma PI, PT. E eu consigo calcular isso também. Por quê? Porque esse ângulo aqui, daqui para cá, é AC sobre 2. E a tangente de AC sobre 2 vai ser T sobre RC. Então, se eu colocar o T em evidência, eu vou ter que a tangente é igual a RC vezes a tangente de AC sobre 2. Então, também tenho como calcular a tangente se eu conhecer o ângulo central e o raio. Então, a sequência cronológica é, a gente sabe os ângulos centrais porque a gente sabe as deflexões entre as tangentes, onde vão ser implantadas as curvas. A gente determina um raio mínimo, escolhe um raio, define um raio para ser usado na estrada, que é maior do que esse raio mínimo, que é o raio que atende às condições de estabilidade e visibilidade dos veículos. E com eles, um raio e o ângulo central, calcula o desenvolvimento e calcula a tangente. Ok? Bem, dito isso, como é que é a sequência do estaqueamento? Isso é importante, pessoal. Vocês fazem esse estaqueamento ao longo de toda a tangente, tá? Então, eu vou sair no zero até chegar no PI. Bem, a estaca do PI é 10 mais 10,00. Em função do raio e em função do ângulo central, eu vou definir a posição do PC. Tá? Então, eu vou calcular uma tangente qualquer. Nós vamos já fazer um exemplo e vai entrar nos valores numéricos. Quando eu calcular essa distância, T, eu vou subtrair da estaca do PI. Então, digamos que foi 100 metros. Tá? Então, se eu vou voltar 100 metros, a estaca do PC vai ser 10 mais 10, né? 10 estacas inteiras mais 10 metros de fração, menos 100 metros. 100 metros são 5 estacas. Então, vai ser 5 estacas inteiras mais 10 metros. Seria a estaca do PC.
O PC, o PI e o PT são os pontos notáveis da curva, tá? Mais notadamente o PC e o PT. Porque o PI, na verdade, o PI ele é um elemento inicial para a configuração da curva, para o projeto, para a concepção da curva. Depois que eu faço a curva, o veículo não vai passar no PI. O PI vai deixar de existir para efeito de traçado da estrada. Tá? E por conta dele deixar de existir, quando eu calculei a estaca do PC a partir do PI e for calcular a estaca do PT, eu não vou calcular a estaca do PT a partir do PI. Não vai ser pegar PI e somar mais de 5 estacas. Porque a estrada não faz esse percurso. A estrada faz o percurso do zero até o PC, do PC até o PT. Então, eu vou precisar calcular o desenvolvimento com essa equação e somar a estaca do PC ao valor, ao D. Então, eu vou somar D ao PC para encontrar o PT. Professor, se eu fizer o cálculo de PI, que é isso aqui, 10 mais 10 estacas, né? 10 estacas mais 10 metros. E somar T, eu vou encontrar a mesma estaca? Não, está errado. A estaca do PT, ó, tá aqui ela. É a estaca de PC mais o desenvolvimento. Por quê? Porque o que interessa é por onde o veículo vai percorrer a estrada. Não é o caminho do PI. O PI vai ser substituído pelo desenvolvimento da curva, a concordância da curva. Mas o PC tudo bem, como o PC é o ponto inicial da curvatura, ele vai vir do PI, é PI menos T. Tá? Então a sequência é essa. Assim eu calculo a estaca do PC e aqui eu calculo a estaca do PT. Um outro parâmetro importante, que é o último que está nesse slide, é a definição de grau da curva. Grau da curva é o ângulo da curva, né, o ângulo da minha curva circular, que gera um arco de 20 metros. Tá? Então, o desenvolvimento dele é 20 metros. Tá? E aí é fácil de determinar a relação dele com a própria configuração da circunferência. Do mesmo jeito que a gente fez D está para AC, assim como 2πr está para 360, eu posso fazer o mesmo 2πr está para 360, assim como 20 está para G. E aí a gente chega nessa equação aqui. G é igual a 1146 dividido por RC. Então, esse parâmetro é chamado grau da curva. E é nada mais do que isso. É o ângulo da curva, né? O ângulo do ângulo central, né? A parte do ângulo central de ângulo, que gera um arco de 20 metros. Vocês veem que 20 metros é o estaqueamento, né? É a distância entre as estacas. Então, ele é muito associado a isso. Quando a gente vai locar a curva, que a gente vai daqui a pouco ver, eu vou trabalhar muito com o grau da curva. Né? É um parâmetro importante. E essa é a relação entre o grau da curva e o raio. Quanto maior é o raio circular, menor é o grau da curva. Né? São inversamente proporcionais. Aqui está arredondado, tá? O valor correto é 1145 e tem no livro aí está com 4 casas decimais. Tá? É 1145,9156. Bem, então esses são os pontos notáveis da curva circular simples, tá? E vão ser parâmetros que a gente vai sempre estar determinando no início para determinar as estacas desses pontos notáveis. Mas eu vou fazer melhor, eu vou fazer o exemplo. Eu vou acrescentar um slide aqui, que aí eu fico com mais liberdade para... Então, assim, o que é que a gente tem no início do processo? No início eu tenho segmentos de reta, que são as tangentes, né? Esses pontos aqui vão ser os... Eu vou deixar dois PIs, né? Como se fossem duas curvas. Aqui é o PI1 e aqui é o PI2. Ponto de interseção 1, ponto de interseção 2. Eles vão dar lugar às curvas. Bem, entre esse primeiro alinhamento, aqui é a tangente 1, tá? T1, T2 e T3. Eu tenho 3 tangentes com 2 pontos de interseção. O prolongamento dessa tangente, em comparação à próxima tangente, a gente já viu que isso aqui vai corresponder exatamente ao ângulo central da curva, que vai ser implantado. Tá? Esse ângulo aqui, a deflexão, é o ângulo central da curva. Então, ele é o primeiro parâmetro que já existe, desde da definição das tangentes. Quando eu amarrei, a estrada vai passar por aqui, os pontos de interseção são esses. Ah, por que eu escolhi esse ponto de interseção? Porque eu queria desviar de algum obstáculo aqui, alguma área indesejada, pelo relevo, pela existência física de algum impedimento. Eu resolvi desviar a estrada ou para reduzir a extensão das tangentes. O traçado sugerido foi esse. Tá? Então, essa deflexão vai ser o ângulo central da curva. Tá? Esse parâmetro está amarrado. Bem, o próximo passo é determinar
qual raio vai ser usado na curva. Nós não vamos estudar isso hoje, tá? Mas eu tenho um ângulo central, definido desde o alinhamento das tangentes, e o raio, que é maior do que o raio mínimo, que a gente vai aprender isso na próxima aula. Opa. O raio mínimo, que é o menor raio que eu posso usar, então o raio que eu vou utilizar efetivamente é um raio maior ou igual ao mínimo. Então o raio que eu vou usar é maior ou igual ao raio mínimo. Bem, com o ângulo central e o raio mínimo, a gente já viu que consegue calcular a tangente. Que tangente é essa? É a distância entre PI e PC. Eu vou conseguir amarrar a posição desse ponto. Porque o ponto PI1 está amarrado. A posição dele é amarrada quando eu defino o traçado da estrada. Com PI1 menos o T1, aí não vamos confundir tangente 1, que era né, o conceito de tangente sem ser o da curva, era o alinhamento tangente que existia aqui, 3 tangentes. Né? Esse T1 que eu estou colocando aqui é a distância entre PI1 e PI1, essa distância aqui. Ó. Então, eu vou conseguir determinar... Até apagar essa informação aqui, é só para lembrar vocês que são 3 tangentes que estão conectadas aí pelos PIs. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é a nossa tangente, que é a distância entre PC e PT. PC e PI. Aqui é a tangente 1. A gente já viu que tem como calcular ela com base no ângulo central e no raio. E aí eu amarro a estaca dela, a posição dela, em estacas. Bem, o próximo elemento a ser calculado é o desenvolvimento. Que é πRAC sobre 180, como a gente viu. Eu sei que extensão é essa. Com esse elemento, desenvolvimento, a gente encontra a posição do PT. Ponto de tangência. Ponto de curvatura da curva 1, ponto de tangência da curva 1. Se eu for ter uma segunda curva aqui, vai ser tudo igual. Tem o desenvolvimento, tem a deflexão aqui, que é o ângulo central, a curva vai estar para cá, se repetem as mesmas etapas. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, professor, obrigado. Professor, Oi. só mesmo uma questão do grau da curva, né? O senhor pode só explicar de novo como chegou na fórmula final? Pronto, ali é o seguinte. Se eu tiver 360 graus, eu tenho 2πr. Não é isso? A circunferência toda, em graus, abrange um arco de 2πr. Se eu estou dizendo que o grau é um arco que gera... Quer dizer, o grau é um ângulo que gera um arco de 20 metros, é só fazer essa regra de 3 aqui. Se você fizer essa regra de 3, você vai encontrar aquela equação lá. G igual a 1.146. A próxima etapa é a alocação da curva. Porque é muito simples isso daqui, né? As tangentes são alinhamentos retos, facilmente você amarra isso. Com o equipamento topográfico, você define lá as deflexões e segue em frente tantos quilômetros, tantos metros, aí gera uma outra deflexão para cá, você amarra facilmente a posição das tangentes. Mas nos trechos em curva, como é que esses trechos são amarrados, posicionados? Como é que eu vou desenvolver isso na locação, por exemplo, na hora de executar o trecho? A gente vai normalmente trabalhar com 2 métodos. O método das cordas e deflexões ou o método de coordenadas cartesianas. O método das cordas e deflexões é semelhante às coordenadas polares. É um ângulo e uma distância. O método das coordenadas cartesianas é x e y, coordenadas totais. Tá? Posso usar um método ou outro. A gente vai ver aqui o método das coordenadas polares, o método de curvas, né, de arcos cordas e arcos, porque é o método mais tradicional, né? E o método de coordenadas totais, na verdade, é com GPS, com equipamentos de posicionamento, até mais simples do que isso daqui, basta ter o equipamento em campo. Tá? Mas se eu estiver fazendo a alocação pelo método das cordas e deflexões, como é que vai funcionar isso? Bem, aqui eu tenho apenas um segmento do arco do desenvolvimento, tá? Não é o arco todo. Aqui eu tenho um arco, eu tenho uma situação de um pequeno ângulo entre, por exemplo, entre o ponto PC e PT, que está lá na frente. Eu tenho um pequeno arco, né, uma parcela do desenvolvimento. Aqui é a mesma coisa, só que uma parcela maior. Tá? Essa ilustração está lá no livro do Pimenta.
Bem, então eu tenho um ângulo aqui, alfa. Se esse arco for 20 metros, quem é o ângulo aqui? É o G, né? É o grau da curva. O grau da curva não é o arco, não é o ângulo que gera um arco de 20 metros. Então, se eu medisse de A para B e encontrasse 20 metros, aqui seria, esse ângulo seria coincidente com o grau da curva. Né? Bem, mas se eu olhar para a figura agora, o que é que eu tenho? Eu tenho dois lados aqui de um triângulo isósceles, né? Eu tenho um triângulo aqui. Se eu pegar, por exemplo, ó, o ponto A e o ponto B e ligar esses dois pontos por uma reta, aí ficou ruim, mas deixa eu refazer aqui. Então, aqui eu tenho uma reta ligando A a B. Formei um triângulo isósceles, concorda? Né? É um triângulo que tem dois lados iguais. Porque desse lado aqui e nesse lado aqui, como eu estou dentro do arco da circunferência, ele tem a mesma dimensão que a R. Bem, se eu pegar aqui, ó, prolongar esse alinhamento para cá, tangenciando aqui o arco e aqui tangenciando o arco, eu vou encontrar um ponto aqui que ele está denotando como I, que seria a interseção aqui entre esses dois segmentos. Ok? O prolongamento desse segmento para lá, ó, vindo para cá, em comparação ao segundo segmento, vai gerar um ângulo alfa, que pelas mesmas razões que eu mostrei que a deflexão era igual ao ângulo central, é esse mesmo ângulozinho aqui. Concordam? Porque isso é perpendicular a isso é perpendicular a isso, então esse ângulo alfa é o mesmo do ângulo central. Quer dizer, é o mesmo da parcela de ângulo central. Mesmo conceito que eu mostrei há pouco, para mostrar que a deflexão era o ângulo central. Bem, esse ângulo, esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Porque existe simetria aqui nessa figura. Ok? E aí, se eu perguntar a vocês, esse ângulozinho aqui, ó, ele tem alguma associação com esse ângulo alfa? Vocês concordam comigo que D é igual a alfa sobre 2? Né? Por quê? Porque ó, esse ângulo aqui mais alfa dá 180 graus. Assim como esse ângulo mais D1 também dá 180 graus. Então, D1 no caso, é igual a alfa sobre 2. A gente vai fazer uma aproximação aqui nessa locação, que vai ser a seguinte. Por exemplo, eu vou estar com o equipamento estacionado no ponto A, e ao invés de fazer o arco curvo, eu vou caminhar uma determinada distância entre A e B, para encontrar a posição do B. Porque não tem como eu fazer a alocação desses elementos numa trajetória curva. Eu vou aproximar esse arco aqui dessa reta aqui que eu desenhei AB. Tá? Então, como é que eu vou locar o ponto à frente? Eu vou conseguir fazer a definição de uma distância A até B, que vai ser a distância no arco, né? na corda, né? Isso aqui é uma corda, porque um ponto, uma reta que liga dois pontos da circunferência é uma corda, é a definição de corda. Tá? Com uma dada deflexão. Eu já vi que essa deflexão, né, esse ângulozinho D1 aqui, ele corresponde para esse meu pequena parcela da circunferência, ele corresponde a alfa sobre 2. Foi o que a gente me demonstrou aqui. Se eu ampliar isso, eu vou encontrar qualquer outra dimensão maior, alfa 2, o processo vai se repetir. Tá? Que é a divisão entre, né, a deflexão que vai existir, vai ser esse ângulo central dividido por 2. Bem, o arco ele pode ser definido, né, uma relação que é G sobre 20. Né? G é o grau da curva e 20 é a distância do arco correspondente a esse ângulo, né, a esse grau da curva. Tá? E a gente vai fazer uso dessa definição de grau da curva para fazer a alocação. Eu posso dizer o seguinte, ó, G está para 20, né? Um ângulo G vai me permitir locar 20 metros de arco, assim como um ângulo qualquer alfa vai me permitir locar uma distância L. Ou seja, existe uma relação. G está para 20, assim como alfa 1 está para L1, assim como alfa 2 está para L2, assim como o alfa genérico está para um L genérico. E aí eu vou me lembrar sempre que existe uma relação entre esse ângulo, que pode ser o alfa ou que pode ser o G, e essa deflexão, o ponto que eu vou olhar à frente,
Que ângulo vai ser esse? Porque o instrumento topográfico vai me permitir determinar esse ângulo, usar esse ângulo aqui para alocar o ponto mais à frente. Tá? Então, se eu quiser alocar 20 metros, vamos dar um exemplo prático. Se eu quiser alocar 20 metros, daqui para cá, à frente, que ângulo vai ser esse aqui? G sobre 2. G sobre 2. Porque se eu estou colocando 20 metros, esse ângulo aqui é o G. Não é isso? Se esse ângulo é o G, a gente já viu bem aqui, né, que o alfa, ele repete aqui, então aqui também é G. E esse ângulo aqui é igual a esse mais esse. Né? A gente viu que 2D é igual a alfa. Então 2D é igual a G, D é igual a G sobre 2. De forma para a gente locar um arco qualquer, a gente pode usar essa equação genérica. Para locar um arco qualquer, o ângulo de deflexão vai ser igual ao comprimento desse arco vezes G dividido por 40. Na verdade, o que é isso aqui? Aqui dentro tem o G sobre 2, e eu sei que para alocar 20 metros eu tenho o G. Então, se for maior, se for 20 metros, se o D for 1, é porque eu estou locando o próprio arco de 20 metros, né? Aí fica 20 sobre 40, L sobre 2. Okay? Essa é a equação que a gente usa para locar um L qualquer, uma dimensão L qualquer. Baseada aqui nessa figura, a gente conseguiu deduzir qual é a equação para a gente fazer o cálculo na locação de um determinado arco de comprimento L, qual vai ser o ângulo de deflexão. Vamos para um exemplo prático que vai ficar mais claro como é que a coisa funciona. Está aqui o exemplo. Ó. Eu cheguei no PC. PC é o ponto de curvatura, é onde a tangente acaba. A tangente, ela veio numa reta até chegar no PC. A partir do PC, inicia o desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele vai se repetir, ele vai se seguir até que eu chegue no ponto PT. Ok? Pergunto a vocês, quando eu chegar lá em PT, porque as deflexões elas são sucessivas, elas são acumuladas. Ó. O primeiro arco, o primeiro L que eu vou locar vai ser a partir de PC. Veja que o PC não necessariamente, quase nunca, ele vai ser uma estaca inteira. O PC, vou dar um exemplo aqui, o PC pode ser uma estaca 7 mais 14,5. 7 estacas inteiras mais 14,5 metros. Ok? Se essa for a estaca do PC, a gente vai locar daqui para frente todas as estacas inteiras. Então, a primeira estaca inteira não vai ser 20 metros depois de PC. Se fosse 20 metros depois de PC, como o colega falou aí, essa deflexão aqui seria G sobre 2. Não vai ser G sobre 2. Por quê? Porque falta menos do que 20 metros para eu chegar na estaca 8. Falta, na verdade, 5,5 metros. Então, a próxima estaca inteira, eu estou a uma distância L, se o exemplo for esse, que é uma distância de 5,5 metros. Por quê? Porque 14,5 mais 5,5 fecha a estaca, eu chego na estaca 8. Então, para alocar esse ponto aqui, que seria alocar a estaca 8, que já está dentro da curva, a gente vai usar aquela equação que a gente acabou de mostrar, onde eu associo o grau da curva, né, a um valor, né, D, no caso aqui, a deflexão que eu vou implantar aqui vai ser igual a L, né, G vezes L, todo 40. Nesse caso aqui, quem é L? 5,5. E aí eu ia encontrar que deflexão é essa. Com essa deflexão, o que é que eu faço? Eu estou com o equipamento estacionado aqui. A estação total, por exemplo, ela está estacionada aqui sobre o PC, visando lá na frente o PI, que é o ponto de interseção. Aí eu vou pegar esse valor de ângulo aqui, de deflexão que eu encontrei, vou caminhar para cá esse ângulo, ó, aqui é o ângulo sinalizado. E aí vai me definir o alinhamento. Aí eu vou caminhar nesse alinhamento a distância 5,5 metros e amarro esse ponto. Daqui para frente eu vou alocar arcos de 20 metros. 20 metros, depois 20, depois 20. Se eu jogar 20 aqui, eu vou encontrar G sobre 2. Então a deflexão é G sobre 2. Daqui ela, ó, G sobre 2. Aí eu somei aquele alinhamento mais G sobre 2 graus. E aí caminho 20 metros nesse alinhamento,
né? Quer dizer, eu estou aqui parado, né? Então, eu loquei esse ponto. Aí eu defini um novo alinhamento, que foi o alinhamento dessa estaca, e aí daqui para cá eu estico uma corda de 20 metros. Quando essa corda de 20 metros encontrar o alinhamento, eu paro e amarrei a próxima estaca. E vou fazendo isso a cada 20 metros, acrescendo G/2 em cada uma das deflexões, que é o que está na figura. Quando eu chegar lá no PT, vai ser o mesmo processo daqui. O PT pode não ser uma estaca inteira. Como ele pode não ser uma estaca inteira, não vai ser G/2, vai ser o que falta, né, para a estaca inteira. Vai ter um outro D aqui que é diferente de G/2, que é menor do que D/2, a não ser que ele termine, coincidentemente, numa estaca inteira. Bem, quando eu somar todas essas deflexões, G/2 mais G/2 mais G/2 mais D1 mais o D2, que vai ser a última deflexão, esse somatório aí vai dar quanto? Vai dar o arco, não, o primeiro. Vai dar o AC/2, não é isso? Ó, lembra que o ângulo central está aqui, ó. Digamos que aqui fosse o PC, tá? PT. O ponto tangente fosse aqui em cima. A deflexão, como a gente viu, ó, aqui é o PI. O PI está bem aqui. Aqui é a C. Então, a deflexão, que é esse ângulo aqui, a gente viu que ela está bem aqui, né? A C. A gente viu nesse instante que D, que é a deflexão total, né? Quando eu chegar bem aqui, eu tenho a deflexão total. Essa deflexão total vai ser a C/2. Essa figurinha aqui numa escala maior, né? Que eu estou saindo do A e estou chegando até o outro extremo da curva. Estou saindo do PC e indo até o PT. Se eu estou saindo do PC até o PT, aqui é o ângulo central. E essa deflexão aqui é o ângulo central também, e essa deflexão, como a gente viu, é G/2. É a C/2. Então, uma forma de depois checar se está tudo certinho nas contas é somar todas as deflexões que eu acumulei, a soma de todas tem que dar exatamente a C/2. Ok? Tá? À medida que o raio vai ficando menor, essa aproximação vai ficando mais grosseira, né? Então, o que é que se faz? Normalmente, quando o raio é menor do que 30 metros, menor do que 300 metros, desculpe, a gente vai trabalhar com cordas de 10 metros. E à medida que o raio é menor do que 100 metros, a gente vai fazendo a corda de 5 em 5 metros. Tá? Exatamente porque essa aproximação vai ficando mais grosseira, né? Menos precisa, à medida que o raio aumenta, à medida que o raio diminui. Então, para isso, eu trabalho com cordas menores. Aqui era só um exemplo, tá? Ó, se o raio for 600 metros, o grau da curva é aquela equação direta, né? 1146 dividido pelo R. Eu encontro aqui o G, que é o grau da curva. A corda vai ter 20 metros e eu vou trabalhar com esses parâmetros aqui associados ao grau da curva. Então, se eu sei o raio, eu já sei o grau, fica bem fácil de fazer essa locação. Vamos fazer um exemplo para fechar? Não vai dar tempo de eu falar do último assunto, que é referente à visibilidade nas curvas horizontais. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu queria terminar a aula de hoje resolvendo com vocês esse exercício aqui. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó. Numa curva horizontal, circular simples, eu tenho aqui a estaca do PI, 180 estacas, mais 4,12 metros. Ele me dá o ângulo central da curva, que é 45,5 graus, e dá o raio circular da curva, 171,98. Pede para a gente determinar a tangente, o desenvolvimento, o grau. Às vezes se bota G20 só para indicar, que é o ângulo correspondente a um arco de 20, mas só o G significa a mesma coisa. Tá? A deflexão, né, no gráfico, na tabela de deflexões, né, que vão acontecer, e a deflexão por metro, que a gente vai já ver o que é que significa essa deflexão por metro. E ele pede para a gente construir a tabela de locação da curva, que é uma tabela como essa, onde eu tenho as estacas. Então eu vou aproveitar aqui essa figura só para simplificar aqui minha vida, mas vocês podem fazer aí uma tabela partindo do zero. Tá? Então, quem vai ser PC? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a estaca do PC. Eu tenho a estaca de PI. Para calcular PC, eu preciso calcular a tangente. Ok? Por quê?
Porque a estaca do PC vai ser a estaca do PI menos a tangente. A gente já viu que a tangente é igual a R vezes a tangente de AC sobre 2. Então, o parâmetro T vai ser calculado. Essa sequência aqui ajuda porque ela já é a sequência natural de cálculo. Tangente é igual ao raio da curva que ele deu, né? 171,98 vezes o ângulo central, 45,5 graus. 45,5 graus. Desculpa, faltou botar aqui TG, né? De tangente. Tangente disso aqui dividido por 2. Então, 171,98 vezes a tangente de 45,5 graus dividido por 2. Quanto é que dá isso aí, pessoal? Pelo que deu 163,0831. 163,0831. 0831. Vamos trabalhar com 2 casas decimais, que é suficiente. Bem, isso aí já me permite calcular a estaca do PC, né? Por quê? Porque PC é igual a PI menos T. Então, PC vai ser igual. PI ele já disse aqui, que é 180 mais 4,12, menos essa distância aqui. Eu vou transformar isso em estacas também, né? Então, isso aqui dá quanto? Posso colocar até uma forma de fazer essa, né? Eu posso transformar tudo em metros, transformar isso aqui em metros, subtrair desse, depois transformar tudo em estacas. Ou eu posso transformar esse em estacas e fazer a subtração dos dois. Aí é questão de gosto, né? 163,08 corresponde a 8 estacas, que vai dar 160, mais 3,08. Normalmente se faz o contrário, tá? Normalmente eu pego isso aqui, transformo em distância, em metros, subtraio de 163, depois transformo de volta em estacas. Mas façam aí as contas, quanto é que dá isso aqui? Né? Aqui vai dar 180, como aqui a fração é maior do que aqui, não vou descer nenhuma casa das estacas, né? Então vai ficar 180 menos 8, 172. Mais 4,12 menos 3,08. Ah, 4,12, desculpa. Então é 1,04. Estava vendo 4,2. 1,04. Tá? Essa é a estaca do PC. Ok? Então, bem aqui eu já boto que é a estaca do PC. Na tabelinha que vocês vão construir, vocês põem aqui 172 mais 1,04. A última estaca, que é a do PT, para calcular ela, eu tenho que calcular o desenvolvimento. Por quê? Porque a estaca do PT é igual a PC mais D. Quem é D? D é o desenvolvimento. P é AC sobre 180. Então, π vezes o raio, 171,98. AC é o ângulo central, 45,5 dividido por 180. Quanto é que dá o desenvolvimento? Professor, Oi. esse T aí eu acho que tá errado. Eu calculei aqui, deu 72,1. Esse valor aqui? É, Confiram aí, que eu estou sem calculadora aqui, eu estou confiando no que vocês me dizem. Quem já fez as contas, vai logo me dizendo aí para a gente ganhar tempo. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou subtrair daqui 3 estacas, né? Mais 12,12 metros. Quanto é que deu aqui o PC? Dá 176, né? É 24 menos 12 dá mais 12 metros, é isso? Confiram aí, pessoal, e me digam se tiver alguma coisa errada. Acho que é isso aí mesmo. Tá, então aqui é a estaca do PC. 176
Estacas inteiras mais 12 metros. Bem, próximo passo. Calcular, a partir do PC, a próxima estaca inteira é a estaca 177. Ela está a 8 metros à frente dessa estaca. Então, qual vai ser a deflexão aqui, no caso? Essa deflexão aqui não vai ser G sobre 2, porque não tem uma estaca inteira. A deflexão aqui vai ser G vezes L sobre 40, onde L são esses 8 metros que faltam aqui. Tá? Então, essa primeira deflexão, ela é o grau da curva, vezes os metros aqui que faltam, os 8 metros, dividido por 40. Então, vamos calcular o grau da curva, porque já fica aqui a informação. Está bem aqui, G é igual a 1.100. Pode colocar, coloque o valor aí, considerando a equação mais correta, 1145,9156 dividido por R, tá? Que é a equação do grau da curva. G é igual a 1145, né? A gente colocou aí no slide só um arredondamento. 9156 dividido pelo raio. Quanto é que dá isso aí? O raio é 171,98. Então, Dá quanto é o grau? 6,663. 6. 663. 663 graus, né? É bom usar esse valor para poder, no fim, a conta ficar mais próxima do resultado correto, tá? Se eu arredondar isso aqui para o grau da curva, quando eu somar as deflexões, vai dar mais diferente do que é o controle que eu tenho, é isso aqui, ó. Ao somar todas as deflexões acumuladas, a última deflexão, que seria sair do PC e chegar no PT, é para encontrar C sobre 2. Então, por isso que eu estou botando aqui a equação com mais casas decimais para ter um resultado mais preciso, e quando eu somar todas as deflexões, chegar perto disso, tá? Que é o que vocês vão conseguir fazer ao final do exercício. Bem, então, quanto é que dá a deflexão aqui? Essa deflexão aqui vai ser G vezes o L, que no caso é de 76 mais 12 até 77, eu tenho 8 metros. G vezes 8 dividido por 40. Então, 6,663 vezes 8 dividido por 40, dá quanto? 1,333. 1,333 graus. Bem, daqui para frente, até chegar na última estaca, a última estaca inteira que eu tiver, por exemplo, para 177, 178, que é a próxima, a deflexão vai ser isso aqui dividido por 2, G sobre 2, sempre. Né? Porque seria a mesma coisa de colocar G vezes 20 dividido por 40, G sobre 2. Tá? Então, as próximas estacas todas vai ser sempre 3,33. Vamos deixar só com duas casas aqui. 3,33 graus. E isso vai se repetir até a estaca do PT. Na estaca do PT, eu vou ver aqui, ó. Quanto é que deu a estaca do PT? Quando eu somei. Vocês calcularam aqui o desenvolvimento? Faltou aqui fazer essa conta para encontrar a estaca do PT. É 136,5736. 573. Então, 6. 57. Então, 57, né? Metros. Vamos transformar isso em estaca e somar o PC, que é 176 mais 12. Para encontrar aqui estacas inteiras mais a fração. Vai dar 182, aí com a fração aqui, que vai ser 16 mais 12, vai dar 183, mais uma fraçãozinha aí. Não é isso? Quanto é que deu aqui, pessoal, nessa fração de estaca?
Eu acho que é 8,57. Não sei se eu fiz certo. 8,57. Pessoal aí, confere, se estiver errado, me diz. 8,57 metros. Pronto, essa é a estaca do PT. Está passando da estaca inteira anterior 8,57 metros. Então, eu vou fazer essa mesma conta aqui, ó, só que ao invés de botar 8, eu vou botar 8,57. O grau da curva, que vocês calcularam aqui, deu 6,663 vezes 8,57 dividido por 40. Dá quanto isso? Vou botar aqui. Professor, o cálculo é 6,663 vezes 8,50. 8,57 dividido por 40. É G vezes 0 dividido por 40. Professor, Oi. eu ainda não entendi como é que chegou nesse 8,57. Aqui na estaca inteira, aqui não é a estaca do PT, ó. Sim, Eu vou locar a curva do PC até chegar no PT. Então, eu loquei a do PC, que era 176 mais 12, foi onde o equipamento está estacionado no PC. Aí, a certo. primeira estaca inteira que eu loquei foi a 177, depois 178. Aí, eu vou seguindo essa sequência, todas as estacas inteiras, até que eu vou chegar na última estaca inteira, que é a estaca 183. Então, na sequência aqui, vai ter todas essas estacas aqui inteiras. A estaca do PT é a 183 mais 8,57. Então, da estaca anterior até chegar nela, eu caminhei 8,57 metros. Então, o ângulo de deflexão, voltando só àquela figurinha, ó, é porque aqui eu mostrei só a primeira, que é uma fração, não é G sobre 2. Aí tem várias parcelas de G sobre 2, e a última vai ser uma situação análoga a essa, né? O PT vai ser essa estaca aqui mais alguma coisa que é menos do que 20. Por exemplo, a próxima estaca, essa estaca aqui era 150, a próxima, a do PT, poderia ser 150 mais 10 metros à frente. Aí eu iria calcular agora a deflexão para 10 metros. Aqui no nosso exemplo foi 8,57 metros à frente da última estaca inteira. A estaca do PT é 183 mais 8,57. Tá? E deu quanto aqui? Dá um pouquinho maior do que 1,33, né? Falaram no chat que deu 1,4275. 1,4275. Isso. Tá aqui 1,43. Para você ter o resultado mais preciso, você pode botar mais casas decimais, tá? Eu estou colocando aqui duas só para simplificar aqui meu trabalho, mas no exercício vocês podem botar 3, 4 casas decimais, isso vai melhorar o resultado final aqui. Bem, cheguei na última deflexão, loquei a curva toda, preenchi a tabela de locação toda, tá? Os Ds são esses valores aqui, né? As deflexões sucessivas, que vão ser diferentes de G, quando os arcos, né, a serem locados são menores do que 20 metros, e exatamente iguais a G quando é 20 metros, pela própria definição do G. Tá? Então aqui vai ser tudo G, até chegar até a 183 vai ser G aqui também. Vai ser 3,33. Quando chegar na próxima é que eu encontrei esse valor. Bem, se eu somar todas essas deflexões, 0 mais 1,33, mais 3,33, 3,33 até a última estaca inteira, mais 1,43, a somatória vai dar, é para dar C sobre 2, é para dar, ó, 45,5 dividido por 2. Esse é o controle que vocês vão ter para ver se não é errado nenhuma conta. Pode dar uma pequena diferença em função dos arredondamentos, mas quanto mais casas decimais eu considerar aqui na minha conta, mais eu vou fechar nesse resultado. Ok? Então, já fizemos o cálculo do T, do D, do GP, né? O G, o grau da curva, G de 20, e o D. O último parâmetro que falta alocar, e as destacas também, né? PC e PT já calculamos. O último parâmetro que eu preciso tratar com vocês hoje é o que é DM. DM é chamado de deflexão por metro. Tá?
Aqui nesse processo a gente está locando estacas inteiras. Mas digamos que eu quisesse, ó, eu quero locar a estaca... Não, eu quero locar um ponto que está a 50 metros depois do PC. Esse ponto é um ponto de estaca inteira? Quase nunca, né? Porque assim, eu estou amarrando uma posição qualquer. Então, se eu somar aqui, eu até encontro que estaca é essa, né? Aqui eu tenho 2 estacas e meia, então seria 178 mais 22, vai dar 179 mais 2. Seria a posição 179 estacas inteiras mais 2 metros. Não está alocado na tabela. Mas se eu calcular a deflexão por metro, eu consigo fazer isso. Tá? E aí é só simplesmente o que é deflexão por metro. É eu pegar G sobre 2, desculpe, AC sobre 2, que é a deflexão total. Essa deflexão 45,5 graus dividido por 2 é a deflexão quando eu estou lá no PC visando PT, não é isso? Essa deflexão é a deflexão que serve para todo o desenvolvimento da curva. Então, se eu pegar 45,5 dividido por 2 e dividir por 136,57, que é o desenvolvimento, eu tenho a deflexão por metro. Tá? Esse é o conceito de deflexão por metro. Calculei para ver o que é que vocês encontram. O que é o DM nesse exercício? DM. Bem, DM vai ser metade do ângulo central, então 45,5. Eu vou dividir por 2 e vou dividir, então vou botar aqui, multiplicando no denominador, pelo desenvolvimento. 136,57. 45 dividido por isso. Dá conta aqui, pessoal? Zero vírgula 1666. 0,166. Isso aqui é o quê? Graus, né? Para cada metro linear, cada metro de locação dentro da curva, eu vou ter uma deflexão de 0,166. Então, se eu pegar 0,166 e multiplicar por 50, ó, pegar 50 vezes 0,166, isso aqui vai me dar a deflexão para, eu estando em PC, se eu quiser alocar um arco 50 metros à frente, eu vou utilizar essa deflexão. Então, a deflexão por metro serve para isso. Eu quero alocar, por exemplo, aqui, ó, a posição que está 50 metros à frente de PC, bem aqui. Então, aquele ângulo lá, quando eu pego a deflexão por metro e multiplico por 50, digamos que os 50 metros esteja bem aqui. Ele vai me dar esse ângulo aqui de deflexão, daqui para cá. A deflexão para 50 metros. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aqui os 50 metros aqui. Então, essa distância daqui para cá vai ter 50 metros. E aqui vai ser o ângulo da flexão. E no nosso exemplo, foi esse valor que vocês encontraram, 0,166 multiplicado por 50. O próprio nome já sugere, né? Quanto de deflexão eu vou implantar para cada metro de locação de ponto. Ok? Bem, vamos terminar a aula por hoje. Tá? Tentem resolver os exercícios que estão no livro do Pimenta. Tá? Nós terminamos o capítulo 2 do livro. Né? E vimos hoje o capítulo 3. Né? O capítulo 2 trata das distâncias de visibilidade de ultrapassagem de parada. E o capítulo 3, as curvas horizontais circulares. Então, resolvam a próxima aula, nós vamos pular para o capítulo 6. Depois é que a gente volta para o capítulo 4, tá? Que é a curva circular com transição do livro.
Até agora a gente já viu o capítulo 1, 2 e 3 do livro. E os capítulos 1, 2 e 3 tem uma série de exercícios resolvidos e propostos que estão lá no capítulo 9. O capítulo 9 do livro é só exercício, proposto e resolvido. Tá? Então, tentem resolver todos os exercícios do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Você já tem condição de resolver esses exercícios, com tudo que a gente viu até hoje. Tá? E próxima aula a gente vai fazer um testezinho, vai ser o nosso primeiro teste, e vocês vão precisar se preparar resolvendo esses exercícios. Tá? São exercícios de cálculo de desenvolvimento, cálculo de tangente, locação de curva, situações onde eu falo uma condição que a geometria tem, e você, com as equações e com o que a gente viu hoje, vocês vão conseguir resolver as questões. Professor, Oi. então o teste vai focar especificamente nesses cálculos aí, né, que o senhor fez desse exercício? Isso, é em cima do que a gente trabalhou aqui hoje. Tá bom, obrigado. Certo? O livro tem uma série de exercícios resolvidos e propostos. Tem outros livros também, né? Eu tô falando desse porque foi o que eu consegui, né, fazer chegar a vocês mais fácil. Mas, inclusive, na monitoria a gente tem uma lista de exercícios, né? Eu vou postar para vocês no Siga, né? Exercícios de concurso, né? Isso aqui é muito comum, pessoal, cair em concurso público para engenheiro civil, né? Questões de projeto de geometria de estradas, né? Dimensionamento de curva circular, dimensionamento de curva vertical, né? São coisas muito corriqueiras em concurso público. Então, a gente tem uma biblioteca aí de exercícios e de questões de prova de concurso público que vocês podem usar também para tentar se preparar e aprenderem a resolver essas questões, ok? Bem, vamos encerrar por hoje, né? Já estamos chegando a meio-dia. Só Quer uma mais dúvida. alguma? Pois não. O nosso teste vai ser sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Certo. Certo? Vai ser no começo da aula. Tá? Normalmente eu estava fazendo no final da aula, mas os alunos ficam tudo ansiosos com o teste e não prestam nem atenção na aula. Então, eu faço logo o teste 8 horas, 10 horas com vocês, e depois a gente continua com o conteúdo. Ok. São questões pequenas, tá, pessoal? É questãozinha de meia hora, para vocês resolverem tranquilamente. É só para a gente estar com o conteúdo em dia, vocês estarem acompanhando, resolvendo as questões do livro, estudando, e a gente seguir a sequência. Nós não vamos ter uma prova de 2 horas, não. Vão ser essas questões. O que seria uma prova de 2 horas, eu estou dividindo aí em 4, 5, 6 questões de meia hora, e eu elimino a pior nota que vocês tiverem, ou uma prova que vocês faltem por alguma razão. Tá? Vai ser uma das questões que vão ser eliminadas, funcionaria como segunda chamada. As outras que vocês fizerem, eu faço a média, e isso vai compor a nota da primeira avaliação parcial. Ok?